tendo Davi servido a sua própria geração conforme os desígnios de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos está aqui muitos anos depois de Davi, né? Muitos anos depois de Davi, cerca de uns 800 anos, por aí, mais ou menos 800 anos. O texto bíblico, cerca de 800 anos depois, está testemunhando, enfatizando, trazendo referências acerca do ministério do rei Davi, né? Da obra do rei Davi. E o texto ele nos faz entender, conforme Davi serviu a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, ou os desígnios de Deus. É interessante nós fixarmos em nossa mente, em nossa memória, que o texto diz que Davi, no exercício do seu ministério, ele fez conforme os desígnios de Deus. E veja bem, todos os que são chamados e vocacionados por Deus, o Senhor estabelece ou estabeleceu para cada um os seus propósitos, os seus desígnios. E Deus nos concede, por sua misericórdia, por sua graça, o direito, né, de cada um de nós temos de escolher viver os desígnios de Deus ou viver os nossos próprios desígnios. Desígnios sonhos, desejos, destinos, finalidades, intenções, intentos. Então veja bem, nós temos a opção de escolher viver os nossos desígnios ou viver os desígnios de Deus. Se nós decidirmos em viver os desígnios de Deus, tão somente estaríamos assumindo a nossa vocação, assumindo o nosso chamado e vivendo o nosso chamado e a nossa vocação. Se nós não aceitarmos viver os desígnios de Deus, tão somente nós estaríamos assumindo os nossos próprios desígnios, vivendo os nossos próprios desejos, os nossos próprios sonhos, as nossas próprias finalidades, intenções e intentos. Amém? Então esta palavra tem a finalidade de nos fazer refletir. O que de fato estamos vivendo nessa geração? Porque Davi serviu àquela geração conforme os desígnios de Deus, diz testemunha o texto sagrado cerca de 800 anos depois. Então a nossa principal referência aqui no texto é justamente o rei Davi. Esse que com toda certeza nos servirá de inspiração para nos fazer refletir acerca dos desígnios de Deus para conosco. Davi nos serve de inspiração aqui, para que possamos refletir acerca dos desígnios de Deus. Será que você já parou para pensar se você de fato está vivendo os desígnios de Deus? Ou você, como muitos, né? E eu posso até arriscar sem medo de errar, a maioria dos crentes estão abarrotados, transbordando, borbulhando com seus próprios desígnios, seus próprios desejos, seus próprios projetos, seus próprios planos, que não sobram absolutamente nada de tempo para que os desígnios de Deus possam aparecer, pelo menos, na sua vida. A maioria de nós que dizemos ser cristãos e fazemos menção do nome do Senhor, estamos tão somente abarrotados, transbordando, borbulhando de coisas, intentos e sonhos e desejos e realizações que são tão somente próprios nosso. E não estamos nos importando com os desígnios de Deus. E eu quero enfatizar para você aqui que o nosso foco são os desígnios de Deus. Então eu quero vos fazer pensar
acerca dos desígnios de Deus. Quem sabe você, faz tempo que você não para pensar nos desígnios de Deus, nos sonhos de Deus, nos pensamentos de Deus para com você, para com a sua vocação, para com o seu ministério. Quem sabe você faz tempo que você não pensa acerca disso. E hoje eu quero te trazer para que você possa refletir, né? Nós temos vários exemplos de homens e mulheres na Bíblia Sagrada que abriram mão de todos os seus intentos e os seus desígnios próprios para poder viverem os desígnios de Deus. E muitos deles eram muito jovens, já estavam vivendo os desígnios de Deus. O primeiro exemplo é o próprio Cristo, né? Que nós observamos que a palavra de Deus enfatiza que ele já adolescente, aos 12 anos de idade, ele estava lá no templo deixando os sábios, né? Entre aspas, os escribas, deixando eles maravilhados com a maneira que aquele adolescente expunha a palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Um exemplo aqui que eu quero trazer também de pessoas que muito jovens se aplicaram em vivenciar os desígnios de Deus é José do Egito. Os textos enfatizam que ele, muito jovem, já buscava viver os desígnios de Deus, de maneira que, né, os seus esforços para viver os desígnios de Deus ficam muito claros, ficam muito esclarecidos no tecido sagrado, na palavra de Deus, de que José, ele se dedicava em viver os desígnios de Deus. E o resultado disso nós sabemos que Deus trouxe para a vida de José, porque Deus havia projetado algo incrível para a vida de José, e que se José não tivesse se atentado a tempo acerca disso, ele, quem sabe, de repente, José nem teria chegado às realizações de Deus na vida dele. Porque eu digo assim, dessa maneira? Porque se tem alguém que pode impedir que os desígnios de Deus venham se realizar, esse alguém é você mesmo. Esse alguém sou eu mesmo. Tem muitas pessoas, eu posso dar exemplo para você. Tem muitas pessoas que elas ficam totalmente isoladas dentro desse contexto espiritual, vivendo à parte as suas realizações, os seus sonhos, quem sabe viajando, conhecendo o exterior, nada contra isso. Mas tudo tem os seus limites, eu quero que você entenda que eu também tiro férias, né? Mas é quando a possibilidade existe. Mas existem pessoas que estão, que pegam isso e totalmente se isolam do contexto espiritual e vão tirar férias, vão gastar dinheiro, vão viajar e etc. E não se importam com o mesmo afinco de cumprir os desígnios de Deus. E de repente, quando acordam, já estão no final da sua trajetória, já estão no final da sua caminhada. E aí, o que fazer agora? Não dá para voltar atrás. O tempo é algo que, quando você perde, você não consegue mais retroceder. Então, nós precisamos ficar atentos, porque as obras espirituais que nós realizamos são essas que você vai carregar para a eternidade. Assim nos afirma a palavra de Deus. Portanto, nós temos que ter como prioridade, como primazia, os desígnios de Deus. E para nós vivermos os desígnios de Deus, existem algumas referências aqui que eu quero trazer à tona para o teu incentivo e também para o teu despertamento, para que possamos viver os desígnios de Deus. É necessário você estar disposto a isso. Então, veja bem, é necessário estar disposto para que possamos viver os desígnios de Deus. A referência que eu quero citar aqui, como Davi é a principal referência, 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, nós observamos Davi muito jovem.
tinha menos de 20 anos de idade, era um jovem. O texto diz assim, 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Observe aqui que aponta a disposição de Davi para que os desígnios de Deus pudessem se cumprir na sua vida. Então observe que a disposição é o fator primordial, é o fator de suma importância, a disposição para se cumprir os desígnios de Deus. Porque quando você for chamado, quando você for despertado por Deus acerca dos desígnios do Senhor, se não houver a disposição sua, logo isso passará por desapercebido. É isso que eu quero trazer no despertamento aqui para você. Quem sabe Deus por esses dias tem cutucado você. Quem sabe Deus por esses dias tem despertado você em sonho, em revelação. De alguma maneira Deus tem projetado na tua mente, Deus tem te despertado para te fazer pensar acerca dos desígnios dele, para você abrir mão um pouco dos seus próprios desígnios e passar a olhar com mais atenção aos desígnios do Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Porque se nós não tivermos disposição, se nós não tivermos com a disponibilidade para viver os desígnios de Deus, meu irmão, o tempo pode passar. E eu quero trazer uma referência bíblica aqui de alguém que quando decidiu, foi tarde demais. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 17, diz assim: pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas ou com muita lágrima tivesse buscado. O texto está falando de Esaú. O texto diz que Esaú desprezava os desígnios de Deus, as coisas espirituais, por toda a sua vida, ao longo da sua vida. E quando em um momento da vida dele, que já havia passado muito tempo certamente, em algum momento da vida de Esaú então resolve se voltar, e o texto diz que com muitas lágrimas ele buscou, mas Deus o rejeitou. Por quê? Porque Deus estava vendo, observando que no coração dele não havia arrependimento. Esse é o grande perigo do afastamento dos desígnios de Deus. Quando você se afasta muito dos desígnios de Deus, você pode chegar ao ponto de ter um coração endurecido e que não se arrepende mais. Esaú, quando ele resolveu se voltar para Deus e buscar, conforme o texto bíblico, não havia mais lugar de arrependimento no coração dele. O coração havia se tornado insensível, cauterizado, e Deus não pode trabalhar em um coração insensível e cauterizado, totalmente à parte das coisas espirituais. Então é necessário uma disposição minha e sua. É por isso que há uma necessidade grande de que eu e você estejamos à disposição para poder realizarmos, para poder cumprirmos os desígnios de Deus. Porque senão, do contrário, facilmente eu e você podemos ficar presos aos nossos próprios interesses. Quem de vocês que não tem sonhos, projetos de fazer, de realizar, enfim, ok, isso é bom, né? A Bíblia diz, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Eu não posso ficar dormindo, acordando meio-dia e achando que as coisas vão cair do céu. Não, eu tenho que ser esforçado, você tem que se esforçar. Mas a minha vida não pode girar em torno apenas disso.
eu não posso me esquecer de que os desígnios de Deus estão em pauta. E ele precisa de que haja em mim uma disposição para que ele possa realizar os sonhos dele na minha vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu e você temos um legado a deixar. E esse legado, ele está baseado nos desígnios de Deus para com as nossas vidas. Entenda uma coisa, se você não se interessar hoje acerca dos desígnios de Deus, quem sabe se você não se preocupar hoje, quem sabe de repente quando você resolver despertar, será como Esaú, não terá mais possibilidade de que você venha realizar os desígnios de Deus. Deus já rejeitou, já tirou de você e entregou nas mãos de outra pessoa. Observe que Saul é uma grande referência disso. Saul brincou com os desígnios de Deus. Saul viveu uma vida sem se disponibilizar para Deus, a ponto que o texto diz que Deus o rejeitou e tirou dele e entregou nas mãos de Davi. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. E Davi, um camarada muito inteligente e espiritual, ele agarrou os desígnios de Deus. O texto que nós lemos de Atos, cerca de 800 anos depois, testemunha que Davi serviu a sua geração cumprindo os desígnios de Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. Isso é muito lindo, porque veja bem, eu e você, assim como Davi, estamos vivendo diante de uma geração. E aí, o que fazemos diante de uma geração? Se você e eu não nos preocuparmos hoje em cumprir os desígnios de Deus diante dessa geração, para que venhamos fazer a diferença e o Senhor encontre em nós espaço para poder Ele realizar em nós, porque Deus realiza através de você, através de mim. Então Deus em nós estará realizando sobre essa geração. E eu profetizo que o Senhor possa encontrar em cada um de vocês a disposição, a disponibilidade para que possam viver os desígnios do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão enganadas em seu próprio coração. Presta bem atenção, tome cuidado com o seu coração. Porque o coração pode prender alguém em determinadas circunstâncias, tampando seus olhos para que você não enxergue. Quantas pessoas que já mudaram o foco. Eu conheço muitas pessoas que no ano passado estavam buscando a Deus e sendo referências, mas hoje já não estão mais, hoje estão vazias e já não existe mais nada de Deus dentro deles. Dentro delas, já não existe mais nada de Deus, estão vazias, estão seguindo os desígnios dos seus próprios corações. E a Bíblia diz, lá em Jeremias 17, versículo 9, o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? O texto de Jeremias nos traz um alerta grandioso. Você não conhece o seu coração. Você e nem eu não sabemos medir a profundidade, a intensidade da maldade que existe dentro do nosso próprio coração. Por isso a palavra de Deus nos alerta para que possamos estar atentos acerca do engano do nosso próprio coração. Tem muitos homens e mulheres de Deus que foram nocauteados pelo engano do seu próprio coração. Pastor, não foi o diabo, não. Foi o seu próprio coração que te enganou. Nós acostumados com aquela teoria de que tudo é o diabo, tudo é o diabo. Meu irmão, o seu coração, diz a palavra de Deus, ele é tão extremamente, diz o texto, extremamente perverso,
perigoso. Isso está dizendo que o seu coração é perigoso, o meu coração é perigoso. Se você não tomar cuidado a se disponibilizar a Deus para viver os desígnios de Deus, o seu coração vai colocar diante de você os seus próprios desígnios. E os próprios desígnios do homem não estão vinculados às coisas espirituais, estão vinculados tão somente aos desejos carnais. E aí, de repente, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, vai se afundando, experimentando e querendo experimentar, vai se afundando, conhecendo e querendo conhecer lugares que jamais deveria ter conhecido, lugares que jamais deveria ter pisado, sabores que jamais deveria ter colocado na boca, e hoje estão colocando porque estão dando lugar ao seu próprio coração. Então eu quero com esta palavra, aleluia, trazer um alerta ao seu coração, para que você seja despertado, que se você não der lugar aos desígnios de Deus, você pode ser facilmente enganado pelos seus próprios desígnios. Para que possamos entender, o nosso coração não nos faz ver que o que Deus tem para nós é muito melhor do que o que nós pensamos. Entenda uma coisa, o que Deus tem para você é muito maior e melhor do que você possa pensar. Os textos bíblicos nos fazem entender acerca das promessas de Deus, que os pensamentos do Senhor são muito mais do que os nossos pensamentos. Glória a Deus. Que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior, nem subiu ao pensamento do homem. Aquilo que Deus tem, o que Deus tem para nós é melhor. Os desígnios de Deus é melhor. Então eu e você precisamos estar nessa luta constante com a nossa própria natureza, com o nosso próprio coração que está vinculado aí à natureza carnal. Nós precisamos estar atentos para que não venhamos dar lugar à nossa própria natureza e desprezar os desígnios de Deus. Aleluia! Entenda uma coisa, Deus tem sonhos e projetos e propósitos, os desígnios de Deus acerca de você. Eu e você precisamos procurar conhecê-los para que não venhamos dar lugar apenas o nosso próprio coração. Se você não permitir isso, não vai acontecer os desígnios de Deus na sua vida. Entenda uma coisa, eu e você temos a possibilidade de lutar com Deus e não cumprir os desígnios de Deus. Observe o que diz o texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 e 5. Diz que é necessário que você permita para que Deus venha cumprir os seus desígnios. O texto bíblico diz assim: e caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha bem, o texto bíblico está falando de um homem notável, um homem incrível, um homem que vivia intensamente os seus próprios desígnios. Saulo de Tarso, ou Paulo, que a diferença é grego e hebraico. Saulo de Tarso, ou Paulo, ele viveu intensamente os seus próprios desígnios, a ponto de ele, muito jovem já, havia conquistado uma posição entre os seus que por muito era desejada. O Paulo aqui, um grande homem notável, vivendo intensamente os seus próprios desígnios. Ele alcançou a posição que muitos queriam alcançar. E de repente, ele viveu uma experiência que lhe custou a perda da sua própria visão. Ele ficou cego naquela experiência. Aquela experiência foi tão forte aquela experiência, que ele ficou cego. E estando cego, Deus fala com ele. E a Bíblia diz que Deus deixa muito claro ali que Paulo,
estava lutando contra os agrilhões do Senhor. Sabe o que isso revela para nós aqui? Que Deus de antemão já estava falando ao coração de Paulo, dizendo para ele assim: olha, rapaz, eu te escolhi. Mas Paulo estava com o coração dele preso, aprisionado nos seus próprios desígnios. Paulo estava com seu coração preso, grudado nos seus próprios desígnios, a ponto que ele não conseguia enxergar. Ele já estava cego já há muito tempo acerca dos desígnios de Deus. Paulo já estava cego, Deus estava falando com ele, e ele não conseguia de maneira nenhuma ter a sensibilidade, ter a sensibilidade de ouvir Deus, de enxergar os desígnios de Deus. Portanto, nós encontramos Deus então indo de confronto, trazendo um impacto maior, dizendo para ele assim: olha, rapaz, quando é que tu vai parar de resistir acerca dos meus agrilhões? Saiba, pois tu, Paulo, que eu sou Jesus, quem tu está perseguindo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aquela experiência impactante que deixou Paulo cego. Eu entendo que se Paulo não tivesse aquela abordagem tão intensa, tão profunda, a ponto de deixá-lo cego, se a abordagem de Deus para com ele fosse mais branda, não iria funcionar para que Paulo refletisse. Presta bem atenção aqui. Eu entendo que Deus já, por muitas vezes, já tentou abordar Paulo. Tentou abordar Paulo de várias formas, de várias maneiras. Mas tem pessoas que ela está com o coração tão endurecido, que se Deus não jogar no leito, se Deus não vir com impacto maior, ele ou ela não para ouvir e para cumprir os desígnios de Deus. Eu quero que você entenda que se o apóstolo Paulo, que eu entendo teologicamente falando, que se Paulo não tivesse se rendido naquele momento, Deus iria deixá-lo cego para o resto da vida dele. Mas olha, você que está cego, está ouvindo esta palavra, o Senhor nesta noite quer te trazer cura e libertação. Aleluia. O Senhor nesta noite, com esta palavra, quer libertar você dessa condição de cegueira e trazer você aos desígnios do Senhor. Aleluia. Eu acredito em nome de Jesus que está acontecendo um milagre na tua vida. Eu acredito em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida uma libertação desse cativeiro dos teus desígnios próprios. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida que você seja liberto, que você seja arrancado hoje das garras do teu próprio coração. Eu profetizo em nome de Jesus que você seja arrancado pelo Espírito de Deus, pelo impacto dessa poderosa palavra de Deus, que você venha ser arrancado das garras do teu próprio coração, dos teus próprios desígnios, e você venha para os desígnios de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a você a vir aos desígnios de Deus. Salte, dê um pulo e venha para os desígnios de Deus, porque o Senhor chama você. Aleluia. A história do apóstolo Paulo fica muito mais empolgante depois daquela abordagem no caminho a Damasco. O texto diz que por ele ter aceitado o desígnio de Deus ali, por ele ter assumido o desígnio de Deus, abrindo mão de todas as coisas, então o Senhor lhe trouxe novamente e restaurou a sua visão. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo agora enxergava apenas o desígnio de Deus. Ele viveu agora intensamente. Eu quero te convidar a você virar a página da história da tua
vida. Vire a página em nome de Jesus. Vire a página e comece a viver intensamente os desígnios de Deus a partir de hoje. Faça um renovo, faça um voto hoje com o Senhor. Diga: Deus, eu quero virar a página da minha vida. Diga: Deus, eu quero viver os teus desígnios. Tome a minha vida, se entregue para o Senhor nesta noite. Se renda a Ele. Você não vai suportar os agrilhões do Senhor, porque Deus é muito mais poderoso do que você possa imaginar. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo agora, Paulo ele vira a página e se torna apóstolo. Um homem, depois de Jesus, ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, que se para você cumprir os desígnios de Deus, é necessário você estar servindo a Deus. Ei, para um pouco. Não dá para você não dá para você assumir e viver os desígnios de Deus se você não estiver envolvido com a obra de Deus. Não dá para você ficar em casa sem estar envolvido e cumprir os desígnios. Quem falou, meu irmão, isso é engano do teu próprio coração. Você está fora da comunhão, você está fora do partir do pão, do sangue, do corpo do Senhor. Você está totalmente fora da comunhão. Em nome de Jesus, sacode a poeira, corre para o altar. É no altar que você vai encontrar os desígnios do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É necessário encontrar-se servindo a Deus, para que os desígnios do Senhor venham se realizar na tua vida. O texto referente a isso é Atos, capítulo 2, versículos 42 a 44, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, olha isso aqui, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Não tem como Deus realizar os desígnios dele se você está fora, se você está encurralado dentro da caverna da sua casa, dentro dessa jaula espiritual. Não que sua casa seja uma jaula, não. Mas tem muitas pessoas que estão paralisadas em casa, com medo, encurralado, e não tem coragem, não tem disposição, não tem reação para fazer as coisas de Deus. O Senhor está te convocando hoje para que você possa viver uma nova história na tua vida. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Aleluia. E te chama para fora da caverna para você realizar os desígnios de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A única forma de cumprir os desígnios de Deus é estar servindo, para que você possa dar lugar a Ele. Como que eu vou dar lugar a Deus se eu nem vou até o altar? Você precisa buscar a Deus, estar perto de Deus para cumprir. Olha só, nós temos um exemplo aqui incrível. Um exemplo do próprio apóstolo Paulo, que quando ele esteve no anonimato no deserto das Arábias por 3 anos, diz o texto bíblico, os textos enfatizam que quando ele voltou, ele assumiu publicamente o seu ministério. Quando ele voltou e assumiu publicamente o seu ministério, né, como uma nova criatura, ele era mais poderoso em palavras e obras. Oh, glórias ao nome de Jesus. Paulo estava no anonimato do povo, mas ele estava perto de Deus durante aqueles 3 anos. De maneira que quando Paulo retoma publicamente o seu ministério, diz o texto que ele era poderoso em palavras e obras, de tal maneira que a sombra do apóstolo Paulo curava os enfermos. Oh glória! Como é bom
cumprido os desígnios de Deus. Eu entendo aqui que quando Paulo havia conquistado a posição que ele queria na sociedade, as suas posições sociais, ele se achava empolgante, ele se achava o tal, porque o ser humano é assim. Você consegue comprar um carro novo, uma casa nova, consegue fazer as coisas que você alcança, você fica empolgado, glória a Deus, estufa o peito, fica todo empolgado, mas agora Deus está mostrando para Paulo que muito mais empolgante era ele viver a glória do Senhor através da sua sombra, curando aqueles enfermos. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Era muito mais grandioso, era muito mais glorioso que Deus tinha para Paulo do que o que Paulo estava vivendo em seus próprios desígnios. Ei, abre os olhos, olhe para o céu. Deus tem algo glorioso para fazer através da tua vida. O que Deus tem para fazer através de você é um ministério santo, um ministério sagrado, algo poderoso. É muito mais grandioso do que uma piscina, do que um carro de luxo, do que uma casa de luz. Não, é muito mais grandioso o que Deus tem para você. Volte os teus olhos para os céus, começa a olhar para o alto e buscar os desígnios de Deus, porque isso é o que o Senhor tem para você. Os desígnios de Deus estavam fazendo parte da vida de Paulo. O anonimato fazia parte do processo. Aleluia, porque Deus precisava lapidar Paulo. Então aquele anonimato fazia parte do processo, mas Deus estava ali lapidando aquele ouro. Deus estava lapidando a pedra preciosa. Aleluia! Com isso se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Aleluia! Você é uma joia preciosa que Deus está lapidando esse diamante. Aleluia! Glória a Deus! E quando você começar a viver os desígnios de Deus, coisas grandiosas e gloriosas começarão a acontecer. Agora, para que nós possamos assumir os desígnios de Deus, é necessário que tenhamos influência positiva. Aleluia. Observe o que diz o texto de Atos 2:29. Voltando aí ao rei Davi. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo, olha isso, o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O apóstolo Paulo, o escritor aqui de Atos, que segundo os estudiosos foi Lucas, o doutor Lucas, ele enfatiza dizendo assim, olha, o patriarca Davi morreu, foi sepultado, mas o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sabe o que significa o túmulo de Davi permanecendo entre eles até hoje? Paulo está dizendo quase cerca de 800 anos depois do rei Davi. O Lucas está dizendo assim, olha, até hoje o túmulo dele está aqui. E quando nós olhamos para o túmulo do rei Davi, nós temos nesse túmulo aí uma grande influência positiva para nós e nós diante de Deus. Porque Davi, diz o texto referente, diz o contexto aqui, diz o texto que Davi viveu os desígnios de Deus. E agora nós encontramos um túmulo fazendo referência a Davi. E naquele túmulo, todos que olham para aquele túmulo, todo judeu até hoje, meu irmão, até hoje, o túmulo de Davi está lá. 2020 anos depois de Cristo, está lá o túmulo do rei Davi, em Jerusalém, e todos quando olham para aquele túmulo, todos têm a referência de um homem que influenciou a sua geração, influencia até hoje a nossa geração acerca dos desígnios de Deus. Aleluia. Tomara a Deus que o meu túmulo e o seu, tomara a Deus que eu e você, quando formos para o túmulo, se Jesus não voltar antes,
ficará uma memória de um homem, de homens e mulheres que foram influências para a honra e glória do nome do Senhor em nossa geração. Oh, glória ao nome de Jesus. Tudo isso porque Davi tinha Deus como seu refúgio. Tudo isso porque Davi tinha Deus como seu lugar forte. Tudo isso porque Davi tinha Deus como uma fonte de inspiração. Tudo isso porque Davi tinha Deus como a sua fortaleza. Aquele rei viveu intensamente em busca dos desígnios de Deus. Aleluia. E eu quero empolgar você a partir de hoje com esse tema, em busca dos desígnios de Deus. Eu quero a partir de hoje empolgar você a buscar os desígnios de Deus para a sua vida. Glória a Deus. A base para tudo isso é você confiar que o que Deus tem é melhor para você do que o que você acha que você vive melhor. A base para tudo isso aqui é você se entregar e confiar de que o que Deus tem é melhor. É muito melhor do que você imagina. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Então seja, a partir de hoje, seja alguém cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, com o coração voltado a viver os desígnios de Deus. Aleluia. Eu quero profetizar neste momento na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Que a tua vida seja cheia do Espírito Santo. Que a tua vida seja avivada em nome de Jesus. Que você seja alguém que busque viver os desígnios de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar na tua vida que a partir de hoje você passe a buscar os desígnios de Deus. Abra mão dos seus próprios desígnios, em nome de Jesus. Abra mão, em nome de Jesus. Se você pode receber esta palavra, se você crê nesta palavra, pode receber, diga amém, receba. Em nome, amém quer dizer assim seja. Eu recebo em nome do Senhor Jesus. Receba aí na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glórias, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero finalizar essa palavra fazendo um apelo aqui. Eu quero fazer um apelo em nome de Jesus a você que está afastado, vivendo. Eu sei que é bom viver.